Bom, continuando a nossa introdução à administração financeira, vamos falar um pouco sobre alguns aspectos da legislação empresarial que nos interessa, né? Porque nós vamos lidar com empresas, né? Então, primeira coisa, há sociedades não personificadas, ou seja, sem um CNPJ próprio, e há sociedades personificadas com o CNPJ, com personalidade jurídica. Bom, entre as sociedades não personificadas, nós temos duas situações aqui. A sociedade em comum, que é uma sociedade de fato irregular, e uma sociedade em conta de participação, que é um tipo de sociedade onde tem um sócio oculto e um sócio ostensivo. Essa situação de sociedade em conta de participação é comum assim com inventores. O sujeito inventa algum produto, registra marcas e patente e procura uma sociedade que tem acesso ao comércio e faz um contrato entre ele e aquela sociedade que tem um comércio e tal, ela figura, ela aparece perante a sociedade em geral, né, comunidade, e ele não, né. Um outro exemplo, no caso, ele participa da sociedade, tem um lucro, tudo, tem um negócio financeiro ali, um contrato, mas ele não aparece, né. Um outro exemplo seria quando você vai participar de um investimento de construção de um prédio, né? Você, como pessoa física, é um investidor, faz parte da participação ali daquele empreendimento, mas tem uma empresa, uma construtora que aparece e você é um sócio oculto ali, você não aparece, né? É óbvio que o conteúdo de administração financeira é aplicável a esse tipo de negócio, sociedade em conta de participação, assim como é aplicável uma empresa irregular, ou de fato, né? Tem um monte de empresa que existe, sociedade, que existe no país e que não está regularizada. E, obviamente, que tem fluxo financeiro e que a administração financeira tem aplicação nesse tipo de negócio, nesse tipo de sociedade. Bom, as sociedades personificadas, não existe só as sociedades empresariais, né? Há as sociedades simples, que são tipicamente aquelas sociedades relacionadas à atividade técnica ou profissional, médico, engenheiro, arquiteto. É uma forma de constituição que ela não é tão profissionalizada, é alguma coisa mais simples, só profissionais desse ramo trabalham nesse tipo de sociedade. E existe uma sociedade cooperativa. A sociedade cooperativa não é uma empresa. As pessoas todas têm direito, todos os cooperados têm direito ao mesmo voto, à mesma participação, não tem diferença de investimento, um investe mais, outro investe menos. Tem uma legislação específica. Tanto a sociedade simples quanto a sociedade cooperativa são sociedades em que o assunto administração financeira também é aplicável. Nessas sociedades tem decisões de investimento, decisões de financiamento, tem controle de fluxo de caixa, tem planejamento, etc. e tal. Mas a nossa disciplina, o nosso curso de administração, inclusive administração empresarial, está mais focado na sociedade empresária, onde se destacam a sociedade limitada e as sociedades anônimas. Esses dois tipos de sociedades são bem mais comuns nos negócios, mas não são os únicos, né? Existe uma forma de sociedade bem antiga, em nome coletivo, está em desuso. Existe as sociedades em comandita simples e comandita por ações, também são sociedades menos usuais. São tipo de sociedades antigas, né? E é por isso que tem essa imagem da nau de Pedro Álvares Cabral, quando descobriu o Brasil, essa imagem daquela caravela, né? E o Pedro Álvares Cabral seria um exemplo de um tipo de empreendimento, de sociedade desse tipo, comandita, porque o Pedro Álvares era o comandante dessa nau, né? É um sócio comanditado, porque existe o sócio comanditário, um rol de sócios comanditários, que são as pessoas que colocam dinheiro no empreendimento, mas não estão à frente do empreendimento. Então vocês imaginem lá naquela
naquela época de Cabral, que os nobres da corte portuguesa botaram dinheiro para viabilizar esse projeto, que era encontrar um novo caminho para as Índias, né? E é interessante, eu gosto de explicar isso e fazer comentários, porque o termo comandante vem daí, né? Comandante, né? A pessoa que é o comandante, Pedro Álvares, o comandante da nau, ele respondia com seus bens particular pelo empreendimento, a prejuízos que ele eventualmente desse a terceiros, né? Mas os comanditários, as pessoas que botaram dinheiro no empreendimento, não respondiam, eles não estavam lá no evento, ficaram lá em Portugal, né? Bom, é bom fazer esse comentário para você entender um pouco a sociedade anônima, que está ali embaixo, né, e a sociedade limitada, que são as sociedades mais comuns nos tempos de hoje, né? As sociedades anônimas para grandes empreendimentos, como, por exemplo, assim, descobrir um novo caminho para as Índias, né? Ou então, de repente, descobrir a viabilidade, ou estudar a viabilidade, ou tentar mandar uma tripulação para pousar na Lua, ou para conhecer, habitar Marte, sei lá, se fosse um caso, né? Não é o caso, né? Não é o caso. Vamos mais para a nossa realidade prática. As sociedades limitadas e as sociedades anônimas são as sociedades normais das empresas que a gente encontra no Brasil, né? Vamos falar um pouquinho sobre elas, mas antes eu trouxe aqui uma estatística, né, para você ter uma dimensão do tamanho da quantidade de empresas, né? Então aqui tem empresas ativas no Brasil, né? Então a gente tem aí 21 milhões, quase 22 milhões de empresas ativas. Você tem sociedade anônima, apenas 192 mil empresas. Sociedade empresarial limitada, 6 mil, quase 7 milhões. Então, hoje, veja, limitada, 7 milhões e 21, né? É um terço. Sociedade anônima, pouquíssima, 192. A grande maioria dessas empresas, né? Elas são empresas, são microempreendedores individuais. A gente não vai explicar propriamente o que é um microempreendedor individual, mas vamos falar sobre ele lá quando conversarmos sobre o Simples Nacional daqui a pouquinho. Então, entendendo que a grande maioria das empresas no Brasil são sociedades limitadas, são pequenos negócios, que as sociedades anônimas são minoria, né, muito minoria. Aqui aparecem as cooperativas também, não é bem o foco do nosso estudo, mas tem aqui nessa tabela, né? Mas o fato é que o desenho da disciplina, os livros de administração financeira, inclusive a disciplina de finanças corporativa, tem inclusive o nome dela, o tópico chamado corporação. Que imagina-se uma corporação, uma empresa com um tamanho maior, então muito mais associada à sociedade anônima, né? As sociedades anônimas são regidas pela Lei das Sociedades Anônimas. É uma lei que a gente estuda em contabilidade, e essa lei subsidiariamente também guia as sociedades limitadas. Nós vamos falar alguma coisa sobre essa lei das sociedades anônimas. Então vamos avançar aqui. Primeira coisa, diferença entre uma sociedade limitada e uma sociedade anônima. Bom, a sociedade anônima, como o nome diz, ela é anônima. O nome dos sócios não importa. Ela é anônima, dividida em ações. A sociedade limitada é uma sociedade de pessoas. Então, o nome das pessoas está no contrato social dessa sociedade, né? É uma sociedade regida por contrato social. Uma sociedade anônima é regida por um estatuto social. É claro que, eventualmente, o Estatuto de Criação tem o nome dos fundadores, mas a essência dessa sociedade é ser anônima, dividida em ações. Quem detém as ações, quem compra as ações, tem uma parte do patrimônio dessa empresa, tem uma parte do poder de mando na empresa, participa da empresa. Ok, vamos começar lá embaixo, então, na sociedade anônima. O capital é fracionado em ações, em partes iguais, chamado ações. E essas partes iguais, né, são ações.
E essas ações, essas partes, elas podem ser ordinárias, que são as comuns, as ações normais, as ações preferenciais, que têm preferência no recebimento de dividendos. Dividendo é a participação no lucro da empresa. Professor, então quem detém ação ordinária não tem direito a dividendos? Tem direito. Ele não tem preferência. Quem tem a preferência é quem detém a ação ordinária, a ação preferencial. Tem preferência no recebimento de dividendos. Mas, em compensação, o acionista ordinário, a ação ordinária, não sofre restrição de voto na Assembleia Geral Extraordinária da empresa. Ou seja, a ação ordinária dá direito a decidir, escolher presidente e tudo. A ação preferencial, não, ela pode sofrer restrições de votos. É verdade que a lei prevê que representantes dos acionistas preferenciais participem da Assembleia Geral Extraordinária da empresa para tomar as decisões mais importantes da empresa uma vez por ano. Mas isso é exceção. A regra é que o acionista ordinário, ou ação ordinária, que dá esse direito. Bom, e essas são as duas tipos de ações mais comuns. Ações ordinárias e ações preferenciais são as mais comuns, mas não são as únicas. Nós temos também ações de gozo ou fruição, e são ações particularizadas que elas visam mais oferecer um retorno para quem as detém do que propriamente um direito mais genérico de preferência no dividendos ou de voto na Assembleia dos Sócios. Bom, uma sociedade anônima precisa ter conselho de administração com no mínimo 3 acionistas, mas se ela for uma sociedade anônima aberta, ou seja, transaciona suas ações no mercado secundário, no mercado na Bolsa de Valores, ou se é uma sociedade de capital autorizado. Uma sociedade com capital autorizado significa uma sociedade que pode aumentar de tamanho, tem uma autorização de capital, então a empresa pode, ao passar do tempo, ir aumentando o seu capital social. Então, uma sociedade fechada que não tem esse capital autorizado, ela não precisa necessariamente ter conselho de administração. É o que a gente lê dessa interpretação. Isso aqui a gente traz lá da Lei 6.404 e do Código Civil, essa Lei 10.406. E uma sociedade limitada? Uma sociedade limitada, que é uma sociedade de pessoas, os sócios contratam entre si, somos sócios. Uma sociedade anônima não é assim. Se um sócio quiser vender a sua ação, pode vender. Numa sociedade limitada, se um sócio quiser vender a sua cota à parte, os outros sócios precisam aceitar, porque é uma sociedade de pessoas, né? É claro que isso é um pouco discutível, estou dando uma noção para vocês, né? Bom, uma vez integralizadas as cotas de todos os sócios integralizaram as cotas do capital social, aquele que você aprende em contabilidade, nenhum desses sócios pode ser chamado a responder pelo valor do patrimônio. Vamos entender isso daqui. Se todo mundo integralizou a cota, todos os sócios respondem pelo valor que integralizaram. Ou seja, a empresa quebra, falha, causa danos ao terceiro, aquele dano, em geral, ele não alcança o patrimônio dos sócios. Por quê? Porque essa sociedade, diferente da sociedade em nome coletivo, que era um modelo antigo, aqui, essa sociedade ela é de responsabilidade limitada. Limitada ao quê? Limitada ao valor do capital social integralizado. A sociedade anônima também é, entre aspas, limitada ao valor que você investiu. Você investiu, se você perder, perde o que investiu, não perde mais do que investiu. Esses dois modelos de negócio são os mais usuais atualmente, exatamente pela proteção do patrimônio particular dos sócios. Ok? Por isso, cota por responsabilidade limitada. Sociedade anônima. Vejam que, na época do Pedro Álvares, o Pedro Álvares e a família dele podiam, eventualmente, responder
com seu patrimônio pessoal quando ele causasse dano a terceiros. Os sócios comanditários, os que botaram dinheiro no negócio, não. Mas ele, que era o sócio comanditado, que era o cara que estava mandando, o comandante da nau, ele respondia integralmente, não só com o capital que ele eventualmente botasse no projeto, mas também com o capital pessoal dele. E assim também tem um problema relacionado a sociedades em nome coletivo. E essa explicação um pouco, ela justifica o fato de, atualmente, os tipos de negócio que nascem são tudo sociedade limitada ou sociedade anônima, se não forem cooperativas ou simples, né? O que mais temos aqui? Nós temos uma disposição na Lei 6.404, no Código Civil, que diz o seguinte: que com um quórum de 2/3 na Assembleia de Sócios, os sócios podem designar um administrador que não seja sócio, um profissional. Por que isso? Porque teria que ser sócio? Teria. Numa sociedade limitada, existe uma preferência por ser um sócio. E a Assembleia de Sócios é obrigatória quando tiver mais de 10 sócios. Então, não é toda sociedade limitada que tem mais de 10 sócios. Ou então, quando essa sociedade limitada tem um conselho fiscal instituído. Órgãos da sociedade anônima. Nós temos órgãos importantíssimos na sociedade anônima. Vejam que aqui nós estamos citando a Lei 6.404, que é a Lei das Sociedades por Ação. Lei das Sociedades por Ações. Desculpe. Nós temos um órgão máximo que chama Assembleia Geral dos Sócios, que precisa ser instalada até 4 meses do fim do exercício social. Você estudou em contabilidade de coisas, a empresa pode adotar o exercício social que quiser, né, o período que quiser do ano, mas é normal que coincida com o ano civil. Então, se essa é a coisa mais comum, a gente pensa, terminou o ano, dia 31 de 12 de dezembro, aí a empresa tem 4 meses, até o final de abril, para realizar essa Assembleia Geral. Nessa Assembleia Geral, os sócios tomam as contas dos administradores, claro que eles não vão pegar assim da mão dos caras, né? As contas, eles apresentam os relatórios e é essa a expressão, né? Então, os sócios tomam conhecimento das contas, né? Contas, balanço patrimonial, demonstração do resultado do exercício, demonstração de lucros e prejuízos acumulados, demonstrações das mutações do patrimônio líquido, demonstração do fluxo de caixa, né? Essas demonstrações são mais comuns. E com base nessas informações, nessas contas, decidem sobre a distribuição de lucros. A distribuição de lucros, também conhecida por dividendos, né? Uma parte do lucro é distribuída entre os sócios. Essa discussão sobre a distribuição de dividendos é um tópico específico que se estuda em finanças corporativas. Nessa Assembleia Geral também é o local, é o momento em que os sócios elegem os administradores da empresa e o conselho fiscal. Os administradores relacionados ao conselho de administração, o diretor-presidente, o diretor financeiro, o diretor de marketing, o diretor de produção, não sei como é a organização da empresa, mas nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Nessa Assembleia, eventualmente, também é onde se aprova a correção do capital social da empresa. Vamos aumentar o capital social e tal. Conselho de administração é um outro órgão da sociedade anônima. Ele deve ser formado por, no mínimo, 3 sócios e tem as grandes atribuições do negócio: fixar a orientação geral dos negócios da empresa, eleger ou destituir os diretores que fazem parte da equipe executiva da empresa, diretor geral, né, o diretor-presidente, ou CEO da empresa, CFO, né, o diretor financeiro, diretor de marketing, diretor que for de produção, né? Esse conselho que tem essa atribuição. E o conselho também tem a atribuição de fixar as atribuições de cada um dos diretores, dividir e tal. Bom, conselho fiscal é o órgão da sociedade anônima que fiscaliza a execução, né, que fiscaliza
o dia a dia da empresa relacionado às contas. Esse conselho fiscal é parecido com o conselho fiscal de um condomínio, né? Então, ele deve ser formado de 3 a 5 pessoas de nível superior. Veja, aqui no conselho fiscal está escrito pessoas de nível superior, não está escrito sócios. Então, é muito comum as empresas trazerem personalidades do país para serem membros do Conselho Fiscal. Eu sei, por exemplo, que a Porto Belo, aqui, essa indústria cerâmica de Santa Catarina, durante muitos anos teve como conselheiro Maílson da Nóbrega, que foi ex-ministro da Fazenda, é vivo ainda, Fazenda do país, né? Então, quem quiser pesquisar na internet sobre ele, um cara bastante conhecimento, a empresa tem interesse, porque esse cara tem, assim, traz para dentro da empresa algumas perspectivas, algumas noções em relação à perspectiva de aumento de câmbio, variação cambial, cenário internacional, política de Banco Central, informações mais que o pessoal da economia gosta de trabalhar, né? E são informações preciosas para que o administrador financeiro tome as decisões mais acertadas possível. Bom, e esse conselho, como eu expliquei, tem a atribuição de fiscalizar os atos dos administradores. O que mais? Outras obrigações da empresa e do administrador. A diretoria de uma sociedade anônima é formada por uma ou mais pessoas e o prazo de gestão normal são 3 anos. Esse prazo e essa constituição, uma ou mais pessoas, é muito relativo, pessoal. Depende de empresa para empresa, isso pode ser alterado, vai estar escrito no estatuto se pode ser reeleito ou não, se é em determinado tempo, é muito relativo. Se é um só CEO, ou se tem um CEO, tem um CFO, tem um cara de administração de produção, um diretor de produção, se tem 10 diretores, se tem 5 diretores, cada empresa vai ter a sua realidade em função do seu tamanho, da complexidade da sua atividade. Também não é uma questão a se discutir aqui na disciplina de finanças. Dentre as obrigações estabelecidas no Estatuto ou no contrato social, o administrador que responde perante juízo pela empresa, o administrador formal, aquele cujo nome aparece lá, se der qualquer problema, ele que responde, seria o CEO da empresa, né? Ele tem a obrigação de arquivar na junta comercial todos os atos da companhia, imagine, aumento do capital social, redução, distribuição de lucro e tal, lançamento de ações novas, né? Ele tem a obrigação de prestar as contas aos sócios, todos os administradores têm essa obrigação, né? E particularmente essa obrigação precisa ser constituída, efetivada lá até o 4º mês posterior ao final do exercício social da empresa, né? Normalmente dá até o dia 30 de abril, para que os sócios se debrucem sobre os demonstrativos e deliberem, decidam sobre a distribuição de lucro e sobre outras coisas, destituição de diretores, troca de diretor, fixação dos novos projetos da empresa e assim por diante. E também todo administrador tem a obrigação de pagar os débitos, as dívidas que estão inscritas em dívida ativa do governo. Dívida ativa é do governo, tá? Então, por exemplo, a empresa não pagou o governo, não estava recolhendo ICMS ou IVA, o imposto, né? E aí esse crédito foi inscrito em dívida ativa, quer dizer, o governo disse, ele me deve. É o administrador obrigado a pagar, sob pena de responder com o seu patrimônio particular. Vejam que, vamos supor que eu tenho um administrador da empresa que seja um sócio, botou dinheiro na empresa, é uma limitada, uma sociedade anônima, eu só respondo por aquele valor que eu coloquei na empresa, né? Não se ele não pagar os débitos inscritos em dívida ativa, porque o juiz pode determinar que o Estado vá lá na casa dele, pegue o carro dele para pagar uma dívida dessa, tá? Porque é uma obrigação que ele tem perante a lei, né? A lei prevê isso, né? Então tem alguns outros livros obrigatórios, esse aqui é mais de título de curiosidade, a gente não cobra, isso aqui é mais curiosidade. Então no Código Comercial precisa ter o diário contábil, registro de duplicatas. Você estudou em contabilidade provavelmente um negócio chamado duplicata, né? Sai a nota fiscal para entregar e sai uma duplicata, né? Um documento duplicado dessa nota fiscal, né?
desse boleto. Aí a pessoa que recebe lá, o comprador, o administrador comprador, o dono da loja que vai revender, recebe aquilo, atesta, vê se os produtos chegaram, dá um aceite naquela duplicata e devolve a duplicata lá para a indústria que vendeu o produto. Essa duplicata é um título de crédito reconhecido por lei, e essa duplicata significa que aquela empresa que vendeu, significa que a empresa tem o direito de receber. Por isso que esse livro do registro de duplicatas é tão importante. Isso, obviamente, hoje em dia é tudo eletrônico, né? Registro de compras, registros de inventário, de estoque e tal, né? Inventário é contagem, né? De patrimônio, contém estoque, contém de dívida, contém de receita e assim vai. E na Lei 6.404, isso aqui é o Código Comercial, na Lei 6.404, que é a Lei da Sociedade Anônima, vamos relembrar aqui para você gravar, Lei das Sociedades Anônimas, obriga que a empresa tenha o registro de transferência das ações nominais, registro de transferência das partes beneficiárias. O professor vai falar isso aqui assim superficialmente. Partes beneficiárias são sócios, são participadores no lucro da empresa por diversos motivos, aqueles caras que ganham ações de gozo e fruição, aqueles caras que são detentores de debênture, que é um título que a gente estuda em finanças corporativas. Isso oportunamente a gente vai explicar para vocês. A ata das assembleias precisa ter registro de presença dos sócios nessas assembleias, atas das reuniões do Conselho de Administração, do Conselho Fiscal e atas da diretoria, né, são os documentos que precisam ter. Bom, a gente vai dar mais uma interrompida no vídeo e em seguida voltamos a falar mais um pouquinho sobre esse cenário de uma sociedade anônima, os órgãos importantes, e aí já vamos falar sobre a divisão da área financeira em duas sub-áreas.